talvez para alguém aqui uma mensagem, livro de Juízes, ou de Josué, capítulo 6, versículos de 11 ao 16. Juízes, os irmãos estão iniciando aí, é o 7º livro da Bíblia, logo no início ali. Juízes, capítulo 6, versículos de 11 ao 16. O título fala: um anjo fala com Gideão. Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, capítulo 6, versículos do 11 ao 16. Amém? Então você pode falar aí? Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bielita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que de todas as suas... por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então deixa até aqui, meus amados irmãos, para você, então, irmãos, essa mensagem, né, falando sobre a história de Israel, o livro de Juízes conta a história de vários juízes que, né, passaram ali pelo povo de Israel. E a história do povo de Israel é uma história bem interessante. A gente costuma comparar o livro de Juízes a uma montanha-russa, era altos e baixos, né? Ali o povo era um povo muito rebelde, era um povo que facilmente se afastava de Deus e se voltava para outros deuses. Esqueciam Deus Todo-Poderoso, Deus que tinha feito coisas maravilhosas lá entre eles, e se voltava para adorar outros deuses das imagens, né, a Baal. E o povo se afastava de Deus, aí vinha uma nação estrangeira, uma nação inimiga, e escravizava aquele povo. E eles, nesse momento que o anjo aí fala com Gideão, eles estavam passando por uma pressão muito grande. Os midianitas vieram e tomaram a terra de Israel, e o povo se empobreceu muito, porque eles vinham, né, todas as riquezas da terra, o povo plantava, e eles iam ali, eles saqueavam tudo, e eles não tinham como reagir, não tinha um exército, não tinha um rei. Naquela época não tinha ainda rei em Israel, era apenas os juízes, eram aquelas pessoas que realmente, na direção de Deus, julgavam o povo, eram profetas de Deus também. E Gideão acabou, aqui é o início, né, da carreira de Gideão, que Deus chama ele lá, porque fala que ele estava lá malhando trigo no lagar. O lagar é um local onde as pessoas, né, produzem o vinho, pisam lá os vinhos. E alguns estudiosos acreditam que ele estava malhando o trigo lá no lagar por conta justamente dessa invasão. Ele estava lá escondidinho. Geralmente se malha o trigo lá na lavoura mesmo, né, trilha lá o trigo, mas ele estava lá no lagar, um local que era mais escondido. Por quê? Porque a nação dos midianitas, né, invadia Israel e roubava tudo que eles tinham. E esse anjo chega para ele e dá uma grande missão para ele, né? E o anjo do Senhor falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão, quando ele escuta essa palavra assim, ele questiona. Olha a resposta de Gideão: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aí ele pergunta: mas que é feito? Né? Que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram no Egito. Interessante, né, irmão? Diante da luta, da adversidade, a maioria das pessoas, em vez de olhar para os seus próprios erros, elas culpam a Deus. Isso é uma grande realidade, né? Como é que pode? Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso, essa desgraça? Nós somos o povo de Deus, a nação escolhida. Aí vem uma nação agora, escraviza o povo, atormenta a gente, tudo que a gente se cansa de produzir, vem essa nação aqui, tira tudo. A gente fica aqui o livro fala aqui no capítulo 6, no início, que a nação empobreceu. Eles não tinham direito a nada, porque quem estava escravizando roubava tudo, pegava e saqueava tudo.
E ali ele questiona. E a primeira coisa que a pessoa faz, na verdade, ele fala o quê? Que, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Como é interessante isso, né? Na hora da luta, não, Deus nos desamparou. Será que realmente isso acontece? Deus desampara alguém? Deus desampararia o seu povo, a sua nação? Que tantas promessas ele fez, tanto amor que Deus tinha por aquela nação, e o povo, diante da luta, eles não reconheceram, né, o seu pecado, não reconheceram que eles abandonaram a Deus, que aquela situação era fruto do seu pecado. Mas não. Infelizmente, na nossa vida também passamos por tribulações, isso é notório, né? E quando nós estamos na luta, não queremos aceitar. Mas, por que? Será que Deus não está vendo? Oh Deus, olha a luta aqui, olha a perseguição, né? Olha a prova, olha a dificuldade, olha a enfermidade. Você não está vendo isso? Está me desamparando? Estou passando por essa prova. Irmãos, eu acho interessante a resposta que o anjo na verdade não deu uma resposta. O anjo ele olha para Gideão e fala assim, Gideão perguntou isso a ele. E então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. O Senhor não perdeu tempo dando explicações para Gideão. Vai nesta tua força. Ele questionou, ele fez duas perguntas, né? Por que está acontecendo isso com a gente? Por que Deus nos desamparou? Porque passando, cadê nossos pais nos contaram os feitos maravilhosos, milagres que Deus fez lá na retirada do povo de Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, as 10 pragas lá no Egito, durante 40 anos lá, né, grandes foram os milagres que Deus deu, sustentou o povo com maná, na água da rocha. Cadê esse Deus? Né? Mas o que acontece muitas das vezes é que a gente não consegue reconhecer que nós muitas das vezes nos afastamos de Deus. Deus ele é educado. Você chega a ele, ele se chega a você. Se você se afasta dele, você abriu mão de ter comunhão com ele. E foi o que o povo de Israel fez. Mas na hora da tribulação, da angústia, ele questionou achando que Deus, né, que era o culpado daquilo ali. Irmãos, a gente costuma dizer que em todas as nossas tribulações, nós não devemos perguntar a Deus, né, o porquê daquilo ali. Mas sim o para quê. Tudo Deus tem um propósito. E aquela nação invadiu Israel, primeiramente porque o povo foi desobediente. Não confiava mais em Deus, adorava, né, outros deuses. E também para ensinar o povo a depender de Deus, a confiar em Deus. E é assim também na nossa vida. A gente tem que saber não o porquê, Senhor, por que está acontecendo isso comigo, mas qual o propósito de Deus em tudo isso. Tudo Deus tem um propósito. Nosso Deus ele controla todas as coisas. Então, a gente realmente não tem que fazer como o Gideão fez, né? Achar que Deus nos desamparou, questionar a Deus, né? Mas tentar entender o que Deus quer com aquilo ali. Que tudo tem um propósito. E muitas das vezes entender também que aquela prova fui eu que busquei. Não adianta comparar a Deus, não. Porque muitas das vezes, Deus tem a sua vontade na nossa vida e a gente não quer fazer aquela vontade, quer fazer do nosso jeito. Verdade? E do nosso jeito nem sempre vai dar certo. Com certeza não vai dar certo. Então ali o povo de Israel está passando por uma luta muito grande porque eles abandonaram ao Senhor, se voltaram para outros deuses e ali aquela nação, para que Deus não protegesse, eles não estavam confiando nele. Se a proteção que eles pediam era de Baal, era de Moloque, era de Azerá, eram os deuses das nações ali em volta, que às vezes eu vejo quando Deus fala assim para o povo de Israel, como é que vocês vão adorar os deuses dessas nações se os deuses das nações não conseguiram livrar quando Israel, né, entrou lá na terra de Canaã e expulsou aquelas nações, porque Deus tinha prometido aquela terra para eles. Se os deuses daquelas nações não eram fortes para poder resistir diante da nação de Israel, que tinha o Deus vivo, o Deus verdadeiro, como é que agora vocês vão adorar os deuses dessas nações? Porque o pensamento de Deus é exterminar aquelas nações para que o povo não se corrompesse. Mas infelizmente o povo do passado, irmãos, parece que os tempos só passam os anos, mas o povo não muda. O povo, infelizmente, até hoje não quer se voltar para Deus, a gente fala do amor de Deus, as pessoas querem fazer, seguir o seu próprio rumo, o próprio curso da sua vida. Deus, não, Deus em segundo plano, eu tenho que fazer o que eu quero. Depois, quando vem as consequências, né, quer culpar a Deus por tudo. É muito fácil culpar a Deus, dificilmente reconhecer os seus erros. Então, Gideão, né, o anjo fala para ele, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então Deus ali, né, deu uma ordem a ele, vai,
talvez ali naquela nação, ninguém olhasse por Gideão. Como ele mesmo falou, eu sou o menor da minha casa, da minha cidade, sou o menor. Mas Deus via algo de interessante em Gideão. Deus via que ele não estava conformado. De repente lá, no labor lá dele, malhando lá o trigo, ele ficava se questionando, mas meu Deus, por que isso? A gente tem que mudar a situação, não posso aceitar isso. E Deus falou, vai nesta tua força, porque Deus viu algo nele que muitos homens não viram, né? Mas Deus tinha visto uma capacidade de liderança, de estar ali à frente. De repente ele fala, vai nesta que força. A força de não se conformar com aquela situação. A Bíblia fala em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, nós temos que ter uma geração de conformados também, não tem que me conformar com situações. Eu não posso aceitar aquela situação, aquele desastre todo lá que estava lá em Israel, o povo santo, o povo chamado, o povo amado por Deus, sendo escravizado por outra nação. E Gideão, Deus via nele uma pessoa que não se conformava com aquela situação. E assim nós temos que ser também, irmãos. Nós não podemos nos conformar, né, com as coisas que vêm acontecendo no nosso mundo, com o pecado que está crescendo, com tanta miséria que está acontecendo aí, e muitas das vezes estamos de braços cruzados. Não, é assim mesmo, é o sinal dos tempos. Não é assim. Porque Deus viu nele uma pessoa que realmente queria mudar a situação daquilo ali. Não só com relação ao mundo em si, mas a nossa vida também, né? Passando por uma luta e a gente parece que se acostumou com aquilo ali, aquela prova. Ah, tá bom assim mesmo, tá bom, não vai dar para ir levando. Irmão, nós servimos um Deus que é todo poderoso. O Deus de Gideão deu um livramento daquela nação, né? Mas a história vai contar, né? Que a história de Gideão e os seus 300, né? A princípio eram 22 mil homens que se dispuseram a lutar contra os midianitas, uma nação gigantesca. O exército deles, se não me engano, era de 120 mil homens, era muita gente. E Israel, diante deles, não tinha como reagir. Mas Deus mostrou, né, que com ele, tudo pode mudar. E Deus, para glorificar o nome dele, não quis os 22 mil que se dispuseram, não. Com 300 eu vou dar o livramento, mostrar que ele é grande, ele é todo poderoso. Na nossa vida também, irmãos, Deus quer isso, não quer pessoas conformadas. Ah, eu estou assim, eu não vou melhorar, não vou crescer. Ou espiritualmente falando mesmo, que nessa vida assim, tá bom assim mesmo. Deus, na verdade, quer pessoas não conformadas, que queiram mudar a situação. Porque a fé é a nossa capacidade de chegar lá, né? Se eu não acredito, vai mover a mão de Deus a nosso favor. Não é estar conformado aceitando tudo. Mas devemos realmente ter essa confiança, né? Que Gideão, a princípio, ele ficou meio intimidado, né? A Bíblia fala que ele pediu testes, né? Não, Senhor, eu quero provas de que realmente tu vai comigo. Mas depois que o Senhor deu provas de que o Senhor era com ele criou uma força tão grande que já existia dentro dele, só que ele não sabia. E dentro de nós existe uma força muito grande. Às vezes a gente olha para nós mesmos assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não tem como. Mas não olha para você não, olha para o Deus que você serve. Não olha para o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dificuldade, do que o homem diz que não tem solução, que aquela enfermidade não tem cura, que aquele teu filho, né, que aquela situação dentro do seu lar não tem mais jeito para você. Olha para o teu Deus, né? E confia nele, o Deus que deu livramento àquela nação, né? É o mesmo Deus que você serve. Deus é o mesmo ontem e hoje, será eternamente, ele não mudou. É o Deus de Gideão, é o Deus do pastor Gilson, é o Deus de Joquimar, é o meu Deus, é o nosso Deus. Então a gente realmente não tem que estar conformado. O diabo está aí para nos oprimir, para tentar nos tirar a nossa paz, né? Mas a gente tem que realmente não aceitar a derrota, fazer de tudo para mudar. E foi assim que Gideão fez. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Se Deus manda você ir, ele manda além de tudo. Não tem que temer. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés e o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse a um só homem. Uma nação toda. Deus falou: pode ir, que você vai ferir aquela nação toda como se fosse a um só homem. Nós tem que ter muita fé mesmo, né? Tem que confiar em Deus assim de maneira tremenda. Porque o maior que se
seja o inimigo mais forte, você olhar para Deus assim, olhar para a adversidade e falar, não, Deus vai comigo. E você vê a transformação na vida de Gideão. Uma pessoa com medo, se achava que não tinha condições, e de repente fez uma batalha daquela que foi gigantesca. Interessante que Deus deu uma ordem a Gideão, antes dele ir à guerra, que ele deveria ir lá na cidade dele, derrubar, né, todas aquelas idolatrias, né, estátua lá de Baal, o bosque que o povo tinha construído. Aí eu acho tão interessante como é que o povo tão facilmente se apartava de Deus. Você pensa que acabou aqui? Não, daqui a pouco veio uma outra nação que escravizou, o povo se esqueceu de Deus novamente, começou a adorar deuses estranhos, e Deus teve que se afastar. Não que Deus quis se afastar, mas Deus não tinha lugar para ele ali. E ali Deus deu aquela ordem que Gideão foi lá, derrubou aquilo ali para restabelecer a comunhão com Deus. Deus, ele não tem como agir na nossa vida se a nossa comunhão com Deus está quebrada. Então, a minha primeira missão de Gideão, antes de juntar o povo de Israel, foi lá tirar do meio daquela cidade, daquele local, aquela idolatria, aquilo que não agrada a Deus. E a nossa vida tem que ser assim, irmãos. Para Deus habitar, para Deus operar na nossa vida, nós temos que jogar fora daquilo que não agrada a Ele. Às vezes, o que tem impedido, às vezes, você receber sua bênção, pode ser ali também. É algo que você não queira deixar. Quando ele fala, para que não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Será que nós conhecemos mesmo qual é a boa vontade de Deus na nossa vida, qual é a perfeita, qual é a agradável? Ou será que a gente está olhando apenas com os nossos olhos? O que é bom para mim? O que eu acho que é bom para mim? O que é agradável para mim? O que é perfeito para mim? Quando ele fala que nós temos que provar qual que é a perfeita, agradável vontade de Deus. Buscar saber o que Deus quer para a nossa vida. Na verdade, igual aconteceu com Jonas. Jonas, Deus deu uma ordem para ele e ele se esquivou da ordem de Deus. Ó, você vai até a Nínive e prega contra aquela nação. E ele achando, né, não, vou me esconder, foi, pegou o navio, ao invés de ir para Nínive, e foi para um outro local, foi para Jope. E lá no meio do mar veio uma grande tempestade. E lá no mar, quando aconteceu aquilo ali, as pessoas desesperadas, o navio já ia a pique. E ele se lembra, não, é por conta da minha desobediência. E muitas das vezes nós estamos passando por tribulações, né, por tempestades, porque a gente não quer obedecer. Não quer saber qual é a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida. E isso realmente vai trazer tempestades. E a partir do momento que ele caiu em si, né, ele disse para as pessoas que estavam no navio, ó, me lance ao mar porque o mar vai se acalmar. Não deu outra, né? Ele foi lançado ao mar, os irmãos conhecem a história, um grande peixe, né, o engoliu, e ele finalmente caiu em si e foi fazer a obra de Deus. Ele está falando que grande foi a obra lá na cidade de Nínive, que grande parte da cidade se converteu, e a obra de Deus foi feita. Então muitas vezes estamos na tempestade, estamos na tribulação, porque não queremos obedecer. Igual o povo de Israel. E vai várias passagens na Bíblia que você vai encontrar pessoas lutando com Deus, né? Que quer fazer a sua vontade, fazer do seu jeito, não quer obedecer. E vai trazer luta mesmo. E realmente nós temos que restabelecer o nosso culto a Deus, estar em comunhão com Deus. A primeira missão que Deus deu a Gideão foi essa, restabelecer o culto, a adoração a Deus. Aí Deus poderia, não é que Deus não tinha forças para levar Israel. Deus tinha todo o poder, mas Deus, ele não invade ninguém, Deus, ele respeita. Se o povo não estava adorando a ele, se o povo não queria adorar os outros deuses, como é que Deus ia dar o livramento? Né? Então ali estabeleceu o culto, o povo começou a clamar ao Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus de Israel, e Deus deu aquele livramento porque Deus ama o povo, mas o povo infelizmente muitas das vezes não quer estar em comunhão com Deus. Né? E passamos muitas lutas na nossa caminhada por conta disso também, né? Porque a gente não quer se voltar para saber qual é a vontade de Deus, estar sempre na direção de Deus. Então, irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, nós vamos ter esse grande exemplo, desse grande homem que foi um grande juiz em Israel, teve uma grande experiência com Deus, né? Ele não se conformou e ele, né, confiou no poder de Deus, não na nossa capacidade, não naquilo que eu posso, naquilo que eu vou conseguir, mas se confiou em Deus. E grande foi o livramento que Deus deu na vida lá de Gideão, na vida de Israel, porque o povo confiaram no grande poder do nosso Deus. Realmente nós devemos confiar também. E se a luta que você está passando, não culpe a Deus não. Tá? Ah, Deus me
Deus não está me vendo. Faz uma autoanálise. Para ver o que está acontecendo na sua vida, se tem algo de errado, algo que você precisa corrigir, precisa consertar diante do altar. E também tentar entender também que muitas das vezes, nem sempre a prova é sinônimo de você é pecado. Você não está na prova, está com pecado, nem sempre é isso. Tudo Deus tem um propósito, né? Entender o que Deus quer da gente. Porque a gente fortalece também através das lutas, através da diversidade, que você tem experiências com Deus, que você conhece mais a Deus de perto. Com certeza a vida de Gideão foi outra. Antes daquela situação, daquela pessoa era uma outra pessoa, uma outra mentalidade, uma outra forma de ver a Deus. Tem uma experiência profunda com Deus. E muitas das vezes as lutas também servem para que a gente tenha uma experiência maior com Deus. Então, diante da luta, não pense que Deus te desamparou, não murmura, não reclama, mas busca entender qual o plano de Deus, qual o propósito de Deus. E se também tiver algo que você precisa corrigir na sua vida também, ore para que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, para que as bênçãos de Deus, para que as vitórias de Deus venham sobre a sua vida. Amém, irmãos? Agradecemos a sua oportunidade. Glória a Deus.